O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, hoje nós estamos celebrando a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E falar dessa solenidade, desta festa, falar de um dos mandamentos da igreja. A igreja nos convida a guardar, a reservar domingos e dias de festa como um dia oportuno, um dia imprescindível para nos reunirmos enquanto comunidade, enquanto família, para celebrar a nossa fé, para celebrar o interesse de Deus, para com o povo. Quando olhamos para Nossa Senhora, recordamos o amor de Deus para com cada um de nós, que Deus sempre se utiliza de instrumentos, de pessoas para revelar o seu plano salvífico, para revelar o seu verdadeiro cuidado para com as pessoas reais. Na pastoral familiar, dentro do trabalho, trabalhar a família, não como a gente gostaria que a família fosse, mas trabalhar a partir daquilo que a família nos apresenta, e poder ser um sinal para a família, um sinal de Deus, um sinal de misericórdia, um sinal de acolhimento, um sinal de conversão, um sinal de mudança de vida. Então, Nossa Senhora Aparecida, lembrando, há pouco tempo nós fizemos uma visita
ao Santuário Nacional. E muito interessante a mística, a espiritualidade, vamos dizer, o princípio fundamental de Nossa Senhora. Nossa Senhora não é a mãe de um, mas é a mãe de todos nós. Nossa Senhora é a mãe que acolhe a cada um de nós. É a mãe que enxerga cada um na pluralidade, na diversidade. E visitando este santuário, perceber que o santuário como lugar que acolhe as pessoas mais humildes, mais simples, mas também aqueles de coração aberto que está buscando descobrir o sentido para a vida, ou a graça de que necessita para viver. Como lugar do agradecimento, o lugar também da súplica, e ali o lugar, esse lugar da gratidão, né, da experiência que se faz de fé, né, da intercessão, contando com a intercessão de Nossa Senhora, faz-se a experiência de Deus, a experiência do encontrar-se com Jesus, participando da sua paixão, do seu sofrimento, mas também da vida nova, da alegria da sua ressurreição, da restauração da vida. Então esta festa nos convida a olhar para o todo e descobrir como que Deus enxerga e vê a necessidade e quer cuidar de cada um. O coração de Deus como o coração da mãe. Amados irmãos e irmãs, que encontra espaço para todos. A liturgia da palavra que hoje nós olhamos revela para nós o mistério ou a nossa identidade cristã. Para que serve um cristão? Para que serve um batizado? Jesus mesmo diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. A presença de cada um é para ser um sinal de Deus, da presença de Deus, de bênção. E nós fazemos isso porque nós acolhemos a verdade que Jesus nos transmitiu. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá sempre a luz da vida. Falar da luz da vida é falar do amor que nos faz caminhar, do amor que nos faz ser para Deus, do amor que nos faz ser para o irmão, do amor que nos faz ser para a verdade, para a justiça, para a promoção da paz. E o Evangelho fala das bodas de Caná, fala do contexto de um casamento. O casamento com a essência para se festejar, para se alegrar do casamento. O Evangelho coloca para nós o vinho. O vinho era a razão da alegria, o vinho era a razão do encontro, o vinho era a razão do estar juntos, o vinho era a razão de comunhão. E Maria Santíssima é aquela que vai perceber, atenta à vida do povo, a este olhar servidor, a este olhar caridoso, compõe a nossa identidade cristã. Maria é aquela que vai ao encontro do seu filho, como intercessora, como mediadora, né, entre o povo, como líder, fiel àquilo do projeto que Deus tem para cada um de nós. E ela que vai apontar para Jesus: eles não têm mais vinho. Ao mesmo tempo, dizer que eles não têm mais vinho era dizer: olha, eles se encontram abatidos,
eles se encontram sem sentido para estar, para continuar a festa. Eles não têm razão para celebrar o amor, perdeu o seu amor, esfriou, esfriou-se diante da palavra. Houve um esfriamento diante, do projeto de Deus. Houve um afastamento. E a resposta de Jesus, aqui dou eu destaque para a resposta de Maria, porque aqui nós podemos colocar dois aspectos, ou duas dimensões da resposta de Maria que nos remete ao nosso apostolado, ao nosso discipulado. Para alguém ser discípulo, é preciso primeiro caminhar com o Mestre, é preciso se dispor a estar com o Mestre, a escutar o Mestre. E a resposta de Maria nos aponta para isto, para um aprendizado e para uma prática. Fazei o que ele vos disser. Gente, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos praticar, fazer a vontade de Deus? Comungar da vida de Jesus se nós não paramos para escutar, se nós não reservamos tempo para estar com Ele, para estar na presença dEle. Como é que nós vamos amar o outro, vamos amar uma comunidade, vamos amar os irmãos, se nem o irmão nós conhecemos, se nem sabemos o que passa com a vida do irmão? Não dá. Maria, fazei, mas antes de fazer, Maria, fazei o que Jesus disser. Então a palavra de Jesus, a palavra de Deus é fundamento para a nossa prática. Maria está puxando a nossa orelha, querendo nos levar para Jesus, neste mundo, onde ninguém tem paciência, muitas vezes, onde muitos não têm paciência para escutar ninguém. É um mundo em que cada um só quer colocar a sua verdade, não há espaço para esta escuta, não vai ter espaço também para a prática. Maria está a serviço do povo, e ela está a serviço do povo porque ela está a escutar a Deus, escutar os sinais que Deus ali indica para ela, dentro da comunidade, dentro da igreja. E por assim estar conectada com a vida do povo, ela sabe do que cada um precisa. Ela sabe o que cada um necessita para se reerguer, para voltar à esperança, para voltar à alegria, para voltar à convivência ou celebrar o encontro como família. Nós estamos vivendo esse contexto hoje de acerramento dos ânimos, nesse contexto da política. Talvez a pergunta muito interessante a gente fazer: a quem nós estamos escutando? A quem nós estamos obedecendo? A quem verdadeiramente nós queremos servir? Aquele que está a falar, eu que estou a falar de mim, estou a falar de Deus, das coisas de Deus? Estou a falar dos meus projetos, da minha vontade ou da vontade de Deus? Maria, diante do convite, do anúncio do anjo, ela escuta em silêncio, ela fica na dúvida, fica inquieta, não no sentido de recusar, mas no sentido de compreender verdadeiramente a vontade de Deus. Falar da dúvida, sempre recordava o padre Luiz
Uma pessoa falando: olha, padre, eu tenho dúvida nisso aqui. E aí ele falava, né? Uma pessoa que tem dúvida é inteligente. Uma pessoa que tem dúvida está aberta, está querendo aprender, está querendo sair da escuridão, está querendo, amados irmãos e irmãs, crescer. Mas dizer isso, esse fundamental que Maria coloca para nós, é aquilo que ela já faz na prática. Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Realiza-se em mim segundo a tua palavra. E ela que vai dizer no Magnificat: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ele elevou os humildes e derrubou os ricos, né, os poderosos de mãos vazias. No sentido que Maria, ela está atenta de fato à vontade de Deus, do reino que Deus quer que se concretiza em nós. Deus quer que se concretiza através de nós, seus mensageiros, seus instrumentos. Então essas duas dimensões dessa afirmação de Maria, eu acho que é importante que a gente guarde, deixar que a palavra de Deus penetre na nossa mente e se torne prática, vivência, vida no nosso coração. Escutar o que Jesus diz para praticar o que Ele fez, para praticar o que Maria assim fez e realizou, queridos irmãos e irmãs. E um outro destaque, né, hoje o padre fez o cálculo de fazer homilia de 40 minutos, vocês calma aí, porque hoje a coisa é séria, né? Dia de guarda. Um outro aspecto importante diante disso, que é a água que é transformada em vinho. Aqui aqueles que estavam servindo, Jesus pede para que eles encham as talhas de água, e aquela água se transforma em vinho. E aí esta água, este vinho transformado, essa água transformada em vinho, foi levado para o mestre Sala. Ele experimentou não a água, mas o vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas aqueles que estavam servindo sabiam. Então, um destaque para todos nós, amados irmãos e irmãs: quando nós obedecemos a Cristo Jesus, a exemplo daqueles que obedeceram a Jesus, sua palavra, os serventes, quando nós obedecemos, nós não só acolhemos, né, como aquele mestre Sala, mas nós sabemos quem é a fonte da transformação, quem é a fonte da mudança que acontece na nossa vida. A palavra nos diz que aquele mestre não sabia, mas os que estavam servindo sabiam, porque foi o próprio Jesus que transformou. Então, se nós estivermos sempre mais ligados a Jesus, obedientes a Ele, com certeza vamos experimentar o milagre. Vamos perceber que sempre há sinais da gente se alegrar, da gente amar, da gente sofrer, da gente lutar, da gente celebrar a vida, da gente descansar, da gente priorizar. E saber priorizar é saber viver. Saber priorizar é sempre, amados irmãos e irmãs, proporcionar assim a maior possibilidade de a gente celebrar a vitória. Celebrar não o ponto só de partida, mas celebrar também o ponto de chegada. E para nós cristãos, o ponto de chegada, o ponto de partida é Deus, mas o ponto de chegada também deve ser Deus. Nós queremos caminhar e um dia participar da vitória daqueles que não se deixaram vencer pelo mal.
mas que permitiram ser tocado, marcado pelo amor de Deus, pela palavra de vida e salvação. E finalizo com aquilo que a primeira leitura do livro de Esther vem colocar para nós. Maria Santíssima como aquela da nova aliança, mas a palavra de Esther, aquela mulher também, mais do que olhar para os seus interesses, para os bens materiais, o que é que ela pede diante do rei? O rei coloca para ela: você pode pedir a metade do meu reino que lhe será concedido. E Esther não pede nada de material. E o que é que Esther pede diante do rei? Eu acho que é uma resposta que nós também devemos, acolher para a nossa vida. Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida. Que adianta ganhar tudo e perder a vida? A vida é um dom precioso de Deus. E através da nossa vida, nós podemos fazer muita coisa. Nós podemos produzir mais vida. E esta vida que Esther pede, não pede nada de material. Ela não está a olhar só para ela na resposta: esse é o meu pedido e a vida do meu povo, este é o meu desejo. De alguém com um olhar de uma conexão também muito profunda, exemplo de Maria Santíssima. Então, amados irmãos e irmãs, que esta Santa Missa da solenidade de Nossa Senhora Aparecida nos ajude a tomar consciência do amor do projeto de Deus e nos conectar cada vez mais à Sua palavra e também à vida dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.